A série Ahsoka finalmente estreou na Disney Plus e foi adiantado, foi na terça-feira, dia 22, e eu já assisti aos 2 primeiros episódios, obviamente, né? Foram os 2 que lançaram. E eu vou te falar, me surpreendi. Eu realmente, os caras realmente colocaram um clima de Rebels nessa história. E eles estão completando algumas partes da história de Star Wars de maneira primorosa. E vocês vão saber de tudo isso depois do like de vocês. Isso aí, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante a gente aqui. E, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, e no vídeo de hoje nós faremos o review dos episódios 1 e 2 de Ahsoka. E esses episódios foram incrivelmente bem feitos, simplesmente muito bem feitos. Bom, já começamos aqui com o subir do resumo da história da galáxia. Porque eles pegaram os detalhes do que acontece nos universos de Star Wars em filmes e colocaram para a série. Isso para mim foi muito legal. Na minha opinião, foi muito, muito bom. E é algo que é interessante porque isso ajuda a pessoa que nunca assistiu a série, ou nunca assistiu Rebels, pelo menos, não sabe o que está por dentro das histórias, vai ter um resuminho ali para poder ajudar também. E aqui a gente já começa com os nossos antagonistas e os personagens do Baylan Skoll e Shin Hati, que já chegam detonando tudo, cara. Eles realmente surpreendem bastante com uma cena de ação incrível. E temos a nossa... foi o antagonista mesmo da Ahsoka na série Mandaloriano, que é a Morgan Elsbeth. E aqui nós já vamos ter também nessa série o desenvolvimento dela, tá? Ela não está ali a troco de nada, não. Ela tem um papel muito importante nessa história. Mas ainda me deixando com uma pulga atrás da orelha, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Essa parte, por enquanto, é sem spoilers, beleza? E aqui nós já vemos a Ahsoka, como nós vimos no trailer, ela pesquisando algum artefato para poder achar o grande almirante Thrawn. E claro, tentar encontrar Ezra Bridger também, já que eles desaparecem juntos na última temporada de Rebels. E aí nós já vemos a Ahsoka tendo seu momento de ação ali, uma situação bem complicada para ela, que ela, bom, faltou isso aqui para morrer. Mas a história ela prossegue bem. E nós temos também a participação do Huyang, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, um droide que já está funcionando há mais de 25 mil anos. Ou seja, ele é da época do primeiro Jedi a aparecer no universo de Star Wars. Pelo menos assim, não, talvez não o primeiro, mas os primeiros Jedi. E ele é um construtor, na verdade não é bem um construtor, mas ele é um droide que auxilia os Younglings a produzir seus primeiros sabres de luz. Então, ele está lá, há muito tempo. Sinceramente, eu não faço ideia de como ele ficou vivo. Quer dizer, funcionando, né? Ele não está bem vivo, né? Mas tudo bem. Como ele continuou funcionando depois de todo esse período do Império. O período do Império durou muito tempo. Foram mais de 20 anos, foram praticamente 25 anos. 25, 26 anos de domínio do Império na galáxia. E eu não sei como ele continuou funcionando, como ele sobreviveu nesse período. Então talvez seja um ponto aí que eles vão responder na série. E aqui nós temos também, além dele, né, a própria Sabine Wren, que é uma das personagens principais da história, e ela tem uma relação um pouco diferente agora com a Ahsoka.
nós descobrimos que, até aparece nos trailers também, que ela foi aprendiz da Ahsoka. Ela foi padawan da Ahsoka. Só que não deu muito certo e ela desistiu do treinamento, a Ahsoka também, e cada uma seguiu sua vida de uma certa forma. Bom, a Sabine continua tentando viver a vida dela lá em Lothal, coisa que eu não entendi muito bem, porque ela não estava com a família dela, né, já que a mãe dela ainda estava viva. Pelo menos até onde eu lembro estava. E não sei porque ela continua vivendo lá em Lothal. Talvez para tentar achar uma forma de encontrar o Ezra. Talvez reencontrá-lo em algum momento, já que é para onde ele iria, muito provavelmente. E a partir daí nós vemos esse desenvolvimento dela, a rotina dela, ela reencontrando a Ahsoka pedindo ajuda dela. E, cara, eu vou te falar, o primeiro episódio já me impactou bastante, porque além da Morgan ter um papel importante ali, ela ser uma comandante, o que me surpreendeu foi o fato do Baylan ele ser um subalterno dela. E nós vemos que ele tem treinamento de combate Jedi. Afinal, ele age como de certo modo, pelo menos as habilidades que ele tem, né? Tanto ele quanto a Shin-Hati. E eu fiquei curioso de como ele agiu com ela. Ele trata ela como se ela fosse uma superior a ele, e ele age, como disse, da maneira mais natural possível. Me surpreendi um pouco com isso. Geralmente, os Sith, eles têm uma postura mais arrogante. Ele já é um pouco mais humilde, como se ele fosse um Jedi ainda. Mas ele não é um Jedi. Eu tô curioso com esse personagem. Ele realmente tem um desenvolvimento, provavelmente vai ter um desenvolvimento interessante durante a história, porque nós já vimos nos trailers que ele vai entrar no embate com a Ahsoka, e parece que ele conheceu o Anakin. Agora, o quanto que ele conheceu do Anakin, nós não sabemos. E o porquê ele foi reaparecer agora, nós vamos descobrir em breve também. O que ele ficou fazendo nesse período, já que ele é um dos sobreviventes da Ordem 66. Se ele sobreviveu durante todo esse tempo, isso aí mais de 20 anos, como eu já havia falado, né, uns 26 anos. Na verdade, durante esse período da história, já se passaram 2 anos desde a queda do Império. Então já pode ser colocado como 28 anos. Então, se ele tinha, sei lá, seus 40 anos na época, ele já está perto dos 70 agora. E ele é extremamente poderoso e habilidoso, apesar da idade. Ele realmente é de assustar. Ele tem uma imponência, ele tem uma postura séria, diferente. Uma postura, na minha opinião, é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla, mas ele parece realmente um Jedi. Ele tem postura de Jedi. Ele não tem aquela coisa de Sith. Eu sinceramente não sei o que ele é nessa história. Talvez eles sejam os famosos Jedi cinzentos, ou né, que é só um usuário da força, e ele simplesmente seguiu um caminho errado. Mas ele pode ser um Dark Jedi, que são os Jedi que caíram para o lado negro. Pode ser, eu acho que essa seria até mais uma possibilidade. Mas é curiosa a postura dele, sabe? Ele lembra um pouco o Conde Dooku, mas o Conde Dooku era muito mais arrogante. Muito mais arrogante. Ele já é mais cuidadoso. Ele tem uma postura bem diferente mesmo. A Shin-Hati, ela atua como um aprendiz dele, e ela tem um extremo respeito pelo Baylan. Isso é bem curioso. Geralmente os aprendizes, eles tentam, pelo menos os Sith,
eles tentam de todas as formas tirar o poder do seu mestre, até mesmo derrotá-lo. Ela tem uma postura bem diferente mesmo, ela tem uma postura de Padawan mesmo. E é isso que me intriga muito nessa história, e eu espero ter a resposta sobre quem eles são realmente. Mas é claro que não vou falar apenas deles, né? Não estou falando muito sobre os vilões, mas eu quero falar também da aparição da Hera Syndulla, que pra mim foi muito legal. Ela continua tendo aquele, pelo menos a atriz, né, a Mary Elizabeth Winstead, ela transmite aquela coisa da Hera que a gente conhece da animação. Ela conseguiu fazer isso de maneira primorosa, na minha opinião, ficou muito bom. O próprio Chopper, aquele droid resmungão pra caramba, cara, ele ficou muito legal. A caracterização dele, os trejeitos, o uso dos bracinhos, ficou bem divertido, bem Chopper mesmo, da animação, bem resmungão, sabe? Foi muito, muito legal. Uma coisa que me surpreendeu foi, esse já é outro vilão, né? Mas tendo um Inquisidor na história. Por quê? Por que existem ainda Inquisidores? Será que ele é o último do grupo que foi treinado pelo Vader? Eu sinceramente estou curioso com relação a ele. Existe uma teoria de que ele pode ser o Starkiller. O Starkiller adaptado, né, do Legends. Então esse Inquisidor em si, ele não fala nada. Ele só entra em alguns combates, mas ele tá ali na história. E ele é muito habilidoso. Na minha opinião, ele realmente rivalizou com a Ahsoka em alguns momentos. O cara realmente é perigoso, porque os Inquisidores que aparecem nas animações de Rebels, eles davam trabalho pro Kanan e pro Ezra. Mas pra Ahsoka eles não davam nem trabalho. Ela derrotava eles fácil. Então, me surpreendi com esse personagem. Talvez vejamos mais dele. Não sei. Seria interessante eles trabalharem o personagem e talvez venhamos a descobrir quem ele é. Acho que seria legal. Outro detalhe aqui é que eu não estou colocando o episódio 1 e episódio 2, tá? Eu estou falando de um pouco de cada parte das histórias, do episódio 1 e do episódio 2. Prefiro falar de maneira geral do que dizer episódio 1 e episódio 2, fica mais fácil para não dar tanto spoiler para vocês. Na minha opinião, a procura do Grande Almirante Thrawn pela Elsbeth eu achei um pouco diferente, porque o Thrawn, ele realmente era um general brilhante dentro do Império. E você tem uma explicação do porquê. Ele é de uma raça que vive em uma outra região do espaço. O cara é extremamente perigoso. Todos eles são muito perigosos, na verdade. Extremamente inteligentes. E vivem basicamente para a guerra. Então, é curioso a Morgan estar aliada a ele. Por quê? Normalmente isso não acontecia muito. Dentro do Império mesmo, você praticamente não tinha alienígenas. E aqui a gente vê uma humana, né? Porque ela não é exatamente humana, que está aliada a ele. Isso me surpreendeu um pouco. Mas depois a gente descobre também um pouco das origens dela. E eles descobrem também uma forma de chegar até o Thrawn. Pelo menos foi o que deu a entender. Agora, se isso é verdade, se isso é mentira, a gente só vai descobrir nos próximos episódios. E sim, eu tô ansioso pro episódio 3. Essa série realmente me fisgou. A Ahsoka realmente conseguiu me fisgar. Eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer. E seria uma pena se essa série tivesse apenas uma temporada. Acho que eles poderiam prolongar para pelo menos mais uma. É claro que eu também não sei quantos episódios terão. Eu não sei se vão ser 6, se serão 8.
mas geralmente as minisséries da Marvel, Disney, né, duram por volta disso, entre 6 e 8 episódios. Raramente tem 10, geralmente é nesse tamanho de episódios mesmo. Então vamos ver como vai ser. Espero sinceramente que eles consigam, mesmo que seja em 8 episódios, trabalhar bem os personagens, não se preocupar tanto em botar pouco tempo de história, mas botar bastante para a gente poder entender bem o que está acontecendo, porque são muitos detalhes que eles precisam contar, pelo menos na minha opinião, e sinceramente ter menos de 40 minutos de episódio não dá, vai ficar muito difícil. Um outro detalhe para a história é a caracterização dos personagens, tanto no caso dos atores, mas também do ambiente. Cara, Lothal tá igualzinha à animação, só que agora sem o Império, né? Tudo muito mais bonito, muito mais vívido. E, cara, até os Lothal Cats, eles estão ali na história, são bem bonitinhos. Colocaram realmente muito parecidos com a da animação, ficou muito legal. Existem personagens que vieram da animação mesmo, né? Além da própria Sabine, Ahsoka, Hera, Chopper, mas existem outros que são da animação, como o próprio governador de Lothal e o senador, eles são da animação e eles aparecem também. Um detalhe legal aqui, já no final do episódio 2, isso é um leve spoiler, tá? Mas se você olhar o final da série Rebels, a Sabine está tocando na pintura de todo mundo da equipe Ghost. E a Ahsoka aparece logo atrás dela, com um manto, e ela está usando uma espécie de cajado. E aqui nós vemos exatamente essa cena, só que com umas modificações. A Ahsoka está com capuz, mas ela não está com cajado. E a Sabine está lá trajada com sua armadura mandaloriana, pronta para partir com a Ahsoka indo atrás do Ezra. E foi esse o final de Rebels. E aqui eles dão essa continuidade. Cara, é bem legal ver isso, que eles tiveram a preocupação de colocar isso. Claro que eles mudaram um pouquinho, uma coisinha ali, mas a essência tá ali, a cena, o impacto da cena, a importância dela. Então, sinceramente, na minha opinião, a série começou muito bem, começou com o pé direito, e eu espero que eles mantenham esse nível para os próximos episódios, porque, cara, a Ahsoka merece uma série tão boa, tanto quanto as animações em que ela participou, porque ia ser muita sacanagem se eles estragassem no final. Mas eu tenho quase certeza que vão acertar, porque, bom, a gente tem Dave Filoni, que foi o criador da Ahsoka, né, cuidando da série, além de outros. O próprio Timothy Zahn também está atuando como consultor, já que foi ele o criador do Almirante Thrawn. Então, acho que a série tem grande chance de ir muito bem. E quem sabe, no futuro, talvez, não sei se eles vão fazendo uma segunda temporada, ou se não fizer uma segunda temporada, pelo menos um filme em que esses personagens venham aparecer novamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve eu vou trazer aqui a resenha dos episódios seguintes, né? Eu geralmente faço episódios em dupla, né? 2 e 3, no caso. Foi 1 e o 2 agora, o 3 e o 4 seria o seguinte. Mas talvez com a Ahsoka eu faça diferente. Talvez. Não vos garanto nada, mas semana que vem vocês vão descobrir. Mas até lá vocês precisam estar inscritos aqui no canal, isso mesmo. Se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante a gente. Comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas séries para todos nós. Valeu!